Seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui mais uma vez para nós buscarmos a Deus. Tempos como esse fazem com que a gente necessite muito de Deus. Eu queria convidar você para nós nos ajuntarmos buscando a Deus em oração. Oremos. Senhor, nós vemos no Senhor o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Precisamos do Teu amparo, da Tua força, da Tua renovação. Cada um de nós que se ajunta agora nesse vídeo para assistir, ó Deus, o culto, o faz na esperança de encontrar a Tua graça, que o Senhor manifeste o Teu poder. Por isso eu peço, ó Deus, que durante as canções, a oração, durante a palavra, o Senhor venha a satisfazer e suprir as minhas necessidades, bem como as necessidades de cada um que está participando. Nos abençoa, Deus, enquanto nós Te adoramos, colocando a nossa fé em Ti. É a minha oração, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, celebrarmos o nome dEle através desta reunião, deste culto, ainda que virtualmente, mas iremos fazer isso com todo o nosso coração. Como é que foi a sua semana ao longo desses dias que você está aí na sua casa? Nós temos ouvido um sermão, uma palavra desafiadora através de cada encontro que a gente tem por aqui. O Edinho tem falado sobre memórias, você faz agora o que lembrará depois. O que você tem feito esses dias que você está de quarentena aí na sua casa? Eu espero que você esteja fazendo a coisa certa, buscando a presença do Senhor, fortalecendo o teu coração, o teu espírito na presença dEle. O Senhor nos dá um conselho através da sua própria palavra, uma instrução que está no livro de Mateus, capítulo 7, 24, que diz assim: quem ouve meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Essa é a instrução do Senhor para a gente no livro de Mateus. Que você realmente esteja fazendo isso durante todo esse tempo que você está aí de quarentena na sua casa. Que você esteja construindo, edificando, fortalecendo a sua vida na palavra de Jesus Cristo. Amém? Vamos cultuar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar o Senhor através de cada uma dessas canções. Vamos declarar através dessa primeira canção que Ele é o nosso alvo. Amém? Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me
nosso alvo seja a Tua presença em todo o tempo, Senhor. Nosso coração e os nossos olhos estejam no Senhor. Quando as melodias se esvaziam do meu ser e as cores brilham, parecem desaparecer, eu olho para a cruz, eu olho para a cruz. Tua canção então surge mais uma vez, as tuas mãos levantam as minhas mãos, eu olho para a cruz, eu olho para a cruz. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança da glória. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança, a esperança, a esperança da glória. Como eu te amo, como eu te amo, mais famoso dentre todos, os meus olhos estão só em ti. Como eu te amo, como eu te amo, mais famoso dentre todos, os meus olhos estão só em ti. Quando as melodias se esvaziam do meu ser e as cores brilham, parecem desaparecer, eu olho para a cruz, eu olho para a cruz. Tua canção então surge mais uma vez, as tuas mãos levantam as minhas mãos, eu olho para a cruz, eu olho para a cruz. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança da glória. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança, a esperança, a esperança da glória. Como eu te amo, como eu te amo, mais famoso dentre todos, os meus olhos estão só em ti. Como eu te amo, como eu te amo, mais famoso dentre todos, os meus olhos estão só em ti. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança da glória. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança, a esperança, a esperança da glória. Aleluia, Senhor. És a nossa esperança, nossa segurança, lugar onde as nossas vidas encontram esse conforto, esse consolo, essa direção para o nosso viver e para toda a nossa existência, Senhor, neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. És bom, Senhor. Eu ouvi mil histórias de cor,
tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és o bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu ouvi mil histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, eu nunca estou só. Tu és o bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes, Senhor, tudo que eu preciso. Eu te quero falar. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és o bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. O céu pode me ouvir, bem perto estás de mim, não me deixas. Pra sempre teu amor, seguro eu estou, te confio. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma, o mar é a minha alma. Em ti descansarei, no controle estás. Em vales passarei, mas eu não temerei, estás comigo. Tu me conduzirás em vida, vida
vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma, e te descansarei, no controle estás. No céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto, a minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma, te descansarei, no controle estás. No controle está, Senhor, no controle está, Senhor, de tudo. Confiaremos em ti, Senhor, entregaremos a nossa confiança, o nosso coração e a nossa vida em tua presença, Senhor. Aleluia. Confiarei somente em ti, a perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti, tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti, sua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. No céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto, a minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma, e te descansarei, no controle estás. Te descansarei, no controle estás. O Senhor está no controle de todas as coisas. E nós glorificamos ao Senhor e adoramos ao Senhor por isso. Aleluia. Descansarei, meu
creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Te adoro, Deus, eu te adoro, Deus, eu te adoro, Deus, eu te adoro, Deus, eu te adoro. A ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Bem-vindo de volta. Nós estamos no meio de uma série chamada Memórias. Você faz agora o que você vai lembrar depois. E eu planejei essa série no ano passado, comecei a pregar ela no dia 1 de março desse ano. Então, olha só que coisa interessante. Foram 2 semanas antes de nós pararmos os cultos públicos e 3 semanas antes do governador declarar que o estado de quarentena no estado de São Paulo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não havia como saber as dificuldades que nós estaríamos enfrentando no mês de abril e de maio. Por isso eu acredito de verdade que Deus preparou de antemão todas as instruções que a gente ia precisar para poder enfrentar essas dificuldades. Deus preparou em tempo real. Então, o assunto que nós vamos tratar hoje, eu acredito que Deus colocou no meu coração muito antes e preparou esse momento para te dar as instruções no momento que você precisa delas. Então, vamos lá. Vamos continuar o nosso estudo pensando sobre os problemas que enfrentamos. O que você faz diante de notícias ameaçadoras? Como é que você reage? Bom, é fácil a gente lembrar, eu posso dar o meu exemplo. Olha, desde que a gente ouviu falar dessa pandemia que estava tomando conta da China, depois da Itália, e depois na Europa, Estados Unidos e agora aqui no Brasil, num primeiro momento, a minha atitude diante dessa notícia ameaçadora foi a negação. E pensar que aqui no Brasil não ia alastrar, porque aqui era calor, que era diferente. Depois de um momento eu comecei a acreditar que realmente era real e perigoso. Depois desse momento de acreditar, eu me enchi de ânimo, de empenho, de determinação, vou fazer isso, vou fazer aquilo, nós vamos enfrentar, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ajudar a minha família e vai dar tudo certo. E agora eu começo a passar por um momento de fraqueza, de cansaço, de desolação. Então notícias ameaçadoras, elas podem puxar em nós vários tipos de reação. Olhar para a Bíblia, para o livro de Neemias, nos ajuda a pensar sobre o que a gente está enfrentando e nos dá instruções também sobre como reagir diante de notícias ameaçadoras. Se você não acompanhou a série até aqui, nós estamos estudando o livro de Neemias, um líder que reagiu bem ao desafio da sua época e viveu uma vida exemplar. O livro começa dizendo: essas são as palavras ou as memórias de Neemias, ele contando a história do que ele fez para reconstruir os muros de Jerusalém. Não foi uma tarefa fácil.
No capítulo 4, a gente estudou na semana passada, do versículo 1 ao 6, nós percebemos que eles foram ridicularizados, caçoaram deles quando eles decidiram colocar mãos à obra para reconstruir a cidade. Como que eles responderam? Eles responderam com oração imprecatória e mais dedicação ao trabalho. Eles se empenharam e rapidamente, o versículo 6 do capítulo 4 disse isso, eles conseguiram reconstruir os muros até a metade do tamanho previsto. Isso a gente viu na semana passada. Hoje nós vamos avançar, versículo 7 de Neemias 4, acompanha comigo. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Olha, as obras estavam avançando, as brechas no muro estavam sendo fechadas. Eu preciso ressaltar que isso é extremamente importante naquela época. As cidades precisavam de muros para se protegerem dos inimigos, para se protegerem de conquistadores. Então elas eram muradas com muros bem altos, né? Como os condomínios de hoje, talvez com muros ainda muito mais fortes do que esses. Só que em volta do povo que estava reconstruindo Jerusalém, haviam outros povos representados por Tobias, Sambalate e agora os árabes, amonitas e asdoditas. Então eram nações que viviam a leste, a oeste, a sul, né, ali nas circunvizinhanças, e essas pessoas não estavam nada felizes com o fato de que Jerusalém estava se reestabelecendo, se reconstruindo. E eles ficaram extremamente irados, como a gente já viu anteriormente. A notícia boa de que a obra estava avançando, para eles foi uma notícia ruim que suscitou muita raiva. E a primeira dica que eu quero dar para você através dessa palavra é: cuidado com pessoas iradas. Cuidado com pessoas cheias de ira, ok? Elas ficam assim geralmente diante da possibilidade de perder o seu poder, de perder as suas fontes de dinheiro. Pessoas se iram dessa forma e você tem que tomar cuidado com quem está irado. Hoje nós temos muita gente irada nas redes sociais, muita gente irada na sociedade, e essas pessoas representam sim perigo, você precisa tomar cuidado. Segunda dica que eu quero dar para você logo no início do sermão é: cuidado com a ira você mesmo. Há motivo para você ficar irado, há causas justas para a gente ficar irado, mas geralmente nós nos iramos quando nossa vontade é contrariada de alguma forma. Tiago, capítulo 1, versículo 19, já dizia assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então toma muito cuidado com gente irada, e tome você cuidado com a ira, porque ela pode ser perigosa. Voltando para o texto, esses personagens que nós acabamos de mencionar, Sambalate, Tobias, árabes, asdoditas, amonitas, eles planejaram vir, lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Lembra? Eu te disse para você tomar cuidado com pessoas iradas, porque pessoas iradas, pessoas indignadas, pessoas contrariadas acabam conspirando. Guarda essa palavrinha porque ela vai ser importante. Nós estamos vendo uma conspiração tomar lugar na história contra o povo de Jerusalém. Conspiração é quando pessoas se ajuntam, já que sentem o mesmo e compartilham da mesma disposição, do mesmo propósito, elas se ajuntam na sua indignação para poder fazer algo a respeito disso. Isso se torna perigoso, porque se você tem uma pessoa indignada, ela já é perigosa. Duas pessoas indignadas trabalhando junto, pode ser mais perigoso ainda. Essas pessoas, quando se ajuntam, pode representar um perigo potencial. Outra coisa interessante, geralmente quando se tem uma conspiração, você tem pessoas juntas com objetivos sinistros, objetivos maquiavélicos. A intenção deles era perseguir, enfraquecer, oprimir, destruir, causar confusão entre aqueles que estavam reconstruindo as suas vidas. Outra coisa que acontece quando há uma conspiração é o planejamento secreto.
Eles se reúnem não para uma discussão pública, mas uma reunião secreta. E nessa reunião secreta, eles fazem um planejamento para atos orquestrados. Não ações casuais, mas atos que eles vão fazer para promover o mal. Eles têm um planejamento que vão executar ao longo do tempo. Pessoas indignadas costumam conspirar, e essa conspiração, ela é perigosíssima. Tendo colocado isso, eu não quero reforçar alguma teoria de conspiração que existe por aí, eu sei que há várias. Nunca foi tão fácil acreditar numa teoria da conspiração como agora, nos momentos que a gente está vivendo. Realmente parece que há algo muito estranho ou muito errado escondido que a gente não está sabendo. Eu não quero reforçar isso, não é a minha intenção. Mas, por outro lado, eu quero ressaltar para você que conspirações aconteceram no passado e acontecem no presente. E pode ser, sim, que conspirações estejam acontecendo nesse instante. E se esse for o caso, o que fazer? O que nós podemos fazer? Vamos olhar para o exemplo de Neemias. Como que ele reagiu com o povo diante dessa ameaça, dessa conspiração dos seus inimigos? Versículo 8. Eles planejaram vir, lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Olha que interessante o que eles fizeram, já vai gravando isso no seu coração. O que fazer diante de notícias ameaçadoras, o que fazer diante de ameaças? Olha, oração mais ação. Neemias, primeira coisa, orou a Deus, buscando a proteção divina que só Deus pode dar. Segunda coisa, ele mesmo colocou guardas na cidade de dia e de noite para protegê-los. A oração buscando a proteção divina e a ação para se proteger como possível. Essas duas coisas trabalhando juntos. É comum hoje em dia muita gente se portar com uma fé muito ingênua e até imprudente, dizendo que se você orou, se você confia em Deus, então você não precisa se cuidar, porque Deus vai cuidar de você. Se você orou, mas está também tomando providências para se proteger, então é porque você não tem fé de verdade. Olha, isso está completamente equivocado. Se fosse assim, Deus nunca teria mandado um anjo avisar José para fugir para o Egito, porque Faraó queria matar o menino Jesus. E quando eles voltaram do Egito, José poderia viver normalmente em Belém, mas não foi o que aconteceu. José, por precaução, foi viver em Nazaré, e é por isso que Jesus Cristo é chamado de Nazareno, foi a região onde ele cresceu. O próprio Jesus esteve pregando na Judéia, em Jerusalém, e acabou levantando uma grande oposição contra ele. Ele não enfrentou essa oposição, ele não se expôs, pelo contrário, ele se afastou para poder pregar na região da Galileia e nas cidades distantes. Jesus, o próprio Jesus, que tinha toda a confiança e todo o poder de Deus a seu dispor, não se expôs a nenhum perigo desnecessariamente. Com isso, eu queria que você entendesse, você precisa buscar a proteção divina através da oração e ao mesmo tempo se proteger como você pode. Quando a gente pede a proteção a Deus e se coloca em perigo desnecessariamente, é o mesmo que tentar a Deus. Essas pessoas que dizem que têm uma fé tão impressionante que vão, oram e depois saem para enfrentar o perigo de maneira imprudente, essas pessoas estão colocando Deus à prova, estão tentando Deus. Quando Satanás falou para Jesus, pode se atirar do templo, porque Deus vai dar ordem aos seus anjos para te sustentar nas mãos, o próprio Jesus respondeu, Mateus capítulo 4, versículo 7, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós precisamos confiar em Deus, mas devemos também tomar as nossas providências. Segunda coisa importante é que se você proteger-se e achar que os seus esforços são suficientes, para te proteger de todo o mal, isso é um exercício de arrogância, é exercício de rebeldia contra Deus. Salmo 127, versículo 1, está escrito, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. As duas coisas são extremamente importantes, e quando você faz as duas coisas, você tem o melhor dos dois mundos.
Você faz o melhor que você pode fazer para a sua própria segurança, para a sua própria precaução, e você busca Deus. Ou seja, a ameaça, ela te aproxima de atitudes prudentes e importantes, e ela te aproxima de Deus. Você usou a ameaça em seu favor. Isso é interessante porque foi o que Neemias fez. Se a gente continuar para o texto, versículo 10 está escrito: então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir um muro sozinhos. Essa tradução fala de trabalhadores, mas a ideia aqui são aqueles carregadores responsáveis de ir retirando o entulho do antigo muro que foi derrubado. Você deve imaginar, não era uma tarefa fácil, era para carregar pedras pesadas, muito lixo que está ali há centenas de anos, de verdade, são 140 anos que esses muros estão no chão. Então eles estão trabalhando já há alguns dias, carregando entulho, e por conta da ameaça, e a ameaça tem a ver com isso, eles começaram a se queixar dizendo: o povo está muito cansado e ainda tem muita coisa para fazer, não vai dar. Sabe o que eu percebo nesse versículo 10? É que a ameaça constante afeta o ânimo, afeta a disposição, e eu e você estamos vivendo sim um momento de grande ameaça. Nós sofremos ameaça na área da saúde com a questão do coronavírus. Nós sofremos ameaça econômica por conta de não conseguir trabalhar e muitos de nós estarem perdendo os seus empregos. Também há uma ameaça de uma crise política que pode desestabilizar ainda mais a situação e a sociedade em que nós vivemos. E como isso vai se perpetuando e nós enfrentamos essa situação dia após dia, o que acaba acontecendo é que nós adoecemos na nossa vontade. Tudo isso nos cansa, isso desanima, isso pesa e nos desola. Isso aconteceu com o povo na época. Com isso eu quero dizer para você que é normal. É normal você estar se sentindo como você está se sentindo, desanimado diante dos desafios, desanimado diante da situação, e a ameaça parece que te faz desanimar mais ainda. Mas hoje eu vou te dar boas instruções daqui a pouco. Vamos voltar para o texto, o versículo 11 agora. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com seu trabalho. Eu quero que você preste muita atenção nesse versículo. Se você não tiver com a sua Bíblia aberta, abre ela rapidinho, Neemias 4, versículo 11. Olha que interessante. Enquanto isso, nossos inimigos diziam, antes que eles se deem conta, antes que eles saibam o que estava acontecendo, nós vamos cair sobre eles, vamos matá-los, vamos acabar com o trabalho deles. Esse era o planejamento dos inimigos. E começa com essa frase: antes que eles saibam, ou seja, antes que eles saibam, antes que eles vejam, já estaremos em cima. Como assim? Pelo jeito o plano não funcionou muito bem, porque quem está afirmando é o próprio Neemias com o seu povo. Enquanto isso, nossos inimigos diziam. Como é que eles sabiam que os inimigos diziam, se era uma trama secreta? Então como é que eles sabem o que os seus inimigos falavam em suas reuniões? Não é interessante atacar o povo de Israel contra os interesses do imperador? Eu explico melhor. Os inimigos de Jerusalém, os inimigos de Neemias, não podem atacar os reconstrutores de Jerusalém. Por quê? Porque se eles fizerem isso, eles estão indo contra os interesses do imperador. E é por isso que eles simplesmente não atacam. Lembre-se, até agora eles já fizeram muitas coisas para atrapalhar a reconstrução. Eles começaram com uma acusação de que eles estavam se revoltando contra o rei, lá no capítulo 2, versículo 19. Depois, no começo do capítulo 4, eles ridicularizaram, dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo, que o muro ia ficar muito ruim e que não ia dar certo. Capítulo 4, versículo 1 a 3. Nós estamos vendo agora a terceira tentativa de atrapalhar através de uma ameaça implícita nas notícias ameaçadoras que vazaram. Olha, se nós lemos aqui que Neemias sabia o que os seus inimigos estavam planejando, é porque a notícia vazou ou foi vazada por alguém.
E eu quero que você preste atenção nisso. Essas notícias têm um propósito maligno. O inimigo não quer atacar de pronto, porque ele não pode fazer isso. Então ele usa as notícias com uma intenção, um propósito maligno. Notícias também são armas. Entenda o que eu estou dizendo para você. Notícias também são armas, e muitas notícias que nós ouvimos ainda hoje têm um propósito maligno de nos fazer desanimar, de nos fazer desesperar da vida e das nossas coisas, dos nossos projetos. A notícia chegou até eles porque eles queriam que chegasse. Olha, versículo 12. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Olha, essas notícias ameaçadoras eram intencionalmente disseminadas. Elas eram espalhadas por gosto. Veja, o texto diz: disseram diversas vezes, e algumas traduções falam 10 vezes nos disseram. 10 vezes o povo que vivia mais perto dos inimigos nos avisaram: eles estão vindo e eles vão vir de todos os lados, não vai dar para a gente se defender. Naquela época não existia o WhatsApp. Mesmo assim, as notícias chegaram. Imagine você fazer essas notícias chegarem, dava mais trabalho que copiar para 5 de cada vez, como é hoje no WhatsApp. Tudo isso aconteceu naquela época porque as notícias, eles queriam que chegasse para trazer desânimo, do mesmo jeito que muitas notícias ameaçadoras chegam ao meu e ao teu ouvido, algumas notícias até falsas notícias, para nos trazer desânimo. O propósito delas é nos desolar, é nos deixar assustados, perdidos, confusos, sem saber em quem acreditar e sem saber o que fazer. Nós estamos vivendo essa situação. Um médico vem e diz uma coisa, outro médico vem e diz outra coisa, um infectologista fala que é assim, outro infectologista fala que é assado. Uns dizem que a quarentena horizontal é melhor para a economia, outros dizem a quarentena vertical é melhor para a economia, uns dizem que há uma conspiração comunista acontecendo, outros dizem que não há, e nós ficamos confusos, desolados e nos sentimos tão pequenos e tão fracos diante da situação. Eu quero afirmar que há um propósito maligno nessa situação, e essas notícias são usadas como armas contra você, contra mim, contra a igreja, contra o bem comum, contra os propósitos divinos. Mas há sim como tirar proveito disso. E a pergunta que eu vou responder agora junto com você, olha só: como tirar proveito de notícias ameaçadoras? E a primeira resposta que eu quero dar para você, eu já até dei antes, estou repetindo: orar. Você quer saber como tirar proveito da situação que nós vivemos hoje? Ore. O versículo 9 disse que nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas na cidade. A primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Por que eu peço para você orar? Porque orando você há de lembrar que há uma conspiração divina acima das conspirações malignas. Orando, você há de perceber que há uma conspiração divina acima de qualquer conspiração humana. Eu vou dar um exemplo para você. Há muito tempo atrás, Satanás encheu o coração de um discípulo de Jesus chamado Judas. Satanás encheu o coração dos líderes religiosos para eles tramarem contra a vida de Jesus, para eles darem cabo da vida de Jesus, condenando-o à morte, acabando com a sua história e com seus seguidores. Quando Satanás achou que estava destruindo o Filho de Deus, na realidade ele estava sacrificando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que para Satanás era um momento de triunfo, acabou se tornando o seu momento de derrota, porque quando ele colocou Jesus no madeiro e Jesus entregou o seu espírito, Jesus Cristo morreu na sexta e ressuscitou no domingo para ser a salvação de todo aquele que nele crê. A estratégia de Satanás, longe de destruir Jesus, acabou colaborando para a salvação de todo o que nele crê. Por isso a oração é tão importante. A oração nos lembra que há alguém sentado no trono da história, e esse é o nosso Deus Criador dos céus e da terra, que trouxe para nós
no seu Filho Jesus Cristo, para nos livrar do pecado, da morte, para nos livrar dos perigos desse mundo e nos conduzir em segurança até o seu reino de justiça, paz e amor. E isso vai acontecer porque Deus governa a história e Ele é soberano. Por mais que Satanás tente destruir, por mais que homens malignos, influenciados pelo inimigo, com objetivos de corrupção, com objetivos de ambição, com objetivos de morte, por mais que eles se organizem, por mais que eles conspirem contra o bem, contra todos, há um Deus acima deles que conduz a história para um fim que glorifica o seu próprio nome e para a salvação daqueles que creem no seu Filho. É isso que eu quero convidar você a fazer. A salvação da sua vida, a salvação de qualquer pessoa começa com uma oração. Começa com a coragem de dobrar os joelhos, abrir a boca e dizer: Deus, eu pequei contra ti somente, perdoa os meus pecados, salva a minha vida, eu abro o meu coração para o teu Filho Jesus, eu quero servi-lo, eu quero aprender a viver para o Senhor através dele. É assim que começa a verdadeira salvação, e foi assim que começou a salvação de Neemias e dos trabalhadores que estavam com ele. A segunda dica para você tirar proveito das notícias ameaçadoras: primeira é orar, a segunda é agir. Nós já falamos disso e agora eu vou desdobrar a ação conforme a prioridade, ok? Você pode tomar várias atitudes e eu vou colocá-las por prioridade, aquelas que são mais importantes e urgentes primeiro, depois as outras. E a ação prioritária que você deve tomar é o seguinte: proteja as áreas mais expostas e vulneráveis. Eu tirei isso do versículo 13 do capítulo 4, que está escrito assim: por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos. Olha só, quando Neemias ficou sabendo daquilo, a primeira coisa que eles fizeram foi orar. Segunda coisa, colocar guardas. Mas ele não colocou guardas em lugares errados. Ele colocou guardas nos lugares estratégicos. Ele procurou os lugares mais expostos, mais vulneráveis, aonde o muro estava mais fraco ou mais baixo, onde o inimigo poderia concentrar o seu ataque e assim destruir o que eles fizeram e matá-los. Quais são as áreas mais vulneráveis hoje? Você deve pensar, por exemplo, na sua saúde física. Primeira coisa é cuidar da sua saúde física, especialmente se você faz parte do grupo de risco. Como cuidar da sua saúde física vai ser uma segunda pergunta que você deve procurar responder adequadamente, com toda a sabedoria. Outra coisa que me vem à cabeça: você deve cuidar da sua saúde psicológica. Viver nesse isolamento, ouvindo notícias ameaçadoras o tempo todo, mexe com a nossa psicologia e você precisa cuidar da sua mente. A Bíblia fala para você pensar nas coisas do alto, para você evitar os pensamentos que são conforme a cultura desse mundo. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para você, e você precisa pensar nas coisas de Deus, voltar os seus olhos para as coisas do alto e esquecer um pouco das coisas aqui da terra. Então essa é uma dica muito importante, mas talvez você não faça parte do grupo de risco, e para você a área que está mais vulnerável agora são as suas finanças pessoais, são as finanças da família, ou então é as finanças de gente que você conhece. Então esse é a área número 1, na onde você vai começar a fazer o que você precisa fazer. Coloque guardas nas áreas mais vulneráveis, tome ação para proteger os lugares mais fracos, as áreas mais fracas da sua vida. A segunda dica é: considere a situação friamente. Se a gente volta para o texto, versículo 14 está escrito assim: examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse. Eu vou ler só essa parte do versículo por enquanto. Você precisa definir se oferece perigo real ou não essa ameaça que você está percebendo. Será que ela oferece um perigo real ou não? É só uma ameaça fantasiosa para te deixar atordoado. Neemias não pegou as notícias, acreditou nelas e pronto, foi embora. O que ele fez? Ele pensou o seguinte:
cara, será que essa situação é assim mesmo? E ele considerou, examinou a situação pormenorizadamente, para ver se ela era ruim, se ela não era, se ela era real, se ela não era. Você precisa definir se você deve enfrentar a situação ou não, e qual a melhor forma de enfrentar a situação. Foi considerando que ele colocou guardas nos lugares mais vulneráveis. Outra coisa que vale a pena destacar aqui é que você deve pensar antes de dizer. Muitos de nós começamos a falar, queremos colocar no Facebook, queremos colocar em outro lugar, mandamos nos grupos de WhatsApp aquelas notícias ameaçadoras que nós recebemos, sem antes examinar, sem antes falar. Eu repito mais uma vez Tiago 1, versículo 19, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Antes de falar com os líderes, antes de falar com o povo, Neemias examinou a situação. Terceira dica, enfrente corajosamente. E agora se preparem, porque nós vamos ler um texto que mexe com o nosso brio, um texto que põe de pé quem precisa ser colocado. O texto diz assim: examinei a situação, reuni os nobres, oficiais, o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Em outras palavras, enfrente corajosamente. Como é que a gente pode enfrentar com coragem? Olha, para você enfrentar algo com coragem, a primeira coisa é jogar o medo fora. Se alguém enfrenta um inimigo com medo, a derrota é muito mais provável. Não dá para enfrentar uma situação difícil com o coração apertado de completo terror. É preciso acreditar que é possível vencer. É preciso acreditar que é possível sobrepujar a dificuldade. E é por isso que Neemias convidou a todo o povo, inclusive os líderes: não temam o inimigo, não tenham medo do inimigo. E eu venho em nome de Jesus dizer para você que vive dias difíceis: não tema as notícias ameaçadoras, não tema o que pode acontecer, não se apequene diante da situação que se nos apresenta agora. Nós estamos onde nós devemos estar e no momento que Deus escolheu para nós, e Ele há de nos sustentar. O que nos leva para a segunda dica. Ele diz para o povo: lembrem-se do Senhor, lembrem-se de Deus, lembrem-se do que Deus fez. Para o povo de Neemias significava lembrar que o próprio Deus libertou eles do Egito quando eles eram escravos. Deus humilhou a maior nação da época e tirou eles através dos seus milagres e sinais, fez eles passar por dentro de um mar a seco, a chão seco, e depois matou os inimigos nesse mesmo mar que eles atravessaram. O mesmo Deus que deu força para derrotar os inimigos na terra prometida e tomar posse daquela região. O mesmo Deus que levou eles para a Babilônia como cativos por causa dos seus pecados e agora trouxe eles de volta contra toda a probabilidade. Deus agiu no passado do povo de Israel e era esse mesmo Deus que eles estavam servindo. Nós precisamos lembrar dessas coisas. Você precisa lembrar que Deus agiu em teu favor antes e Deus continua agindo agora. O mesmo Deus que agiu, age com o mesmo poder. O mesmo Deus que controlava a história do passado e realizou coisas maravilhosas para libertar os seus, é o Deus que está agindo na história nesse instante. Isso não mudou. Lembre-se de Deus. Que as notícias ameaçadoras te ajudem a buscar a Deus e se lembrar do que Ele é capaz de fazer, do que Ele já fez e do que Ele prometeu que ainda irá fazer. Lembre-se de Deus. Sem lembrar de Deus, você vai acabar sucumbindo ao terror. E a terceira dica dele, para eles enfrentarem corajosamente, era lutar pelos seus. Pensar nas esposas, pensar nos irmãos, pensar nos filhos, nas filhas, pensar em suas casas, pensar naquilo que eles conquistaram ao longo do tempo e que lhes era caro, precioso. Às vezes pode acontecer de nós termos que enfrentar inimigos terríveis, cuja intenção é a nossa destruição.
Muita gente acredita que isso parou de acontecer, mas eu entendo pela leitura bíblica que o ser humano não está melhorando, ele está piorando, e há pessoas cheias de propósito maligno, sim, cuja intenção é nos humilhar para que eles se exaltem, nos empobrecer para que eles se enriqueçam. Há corruptos, há mentirosos, há gente com intenção ruim nas nações, nas organizações mundiais, em todo lugar. Isso está previsto no Apocalipse. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos enfrentar por amor dos nossos filhos e filhas. Nós vamos ter que encarar, se necessário, como eles andavam armados para se proteger. Eles lutariam, se necessário, pelos seus irmãos, seus filhos e suas filhas. Você que está casado, lute pelo seu casamento. Não sucumba ao terror. Tem gente que depende de você, buscando a Deus em oração e agindo com responsabilidade. Lute pela sua igreja, lute pela comunhão dos seus irmãos, lute pelos seus filhos. Não os entregue de bandeja para o mal que surge para desbaratá-los e destruí-los. Lute contra tudo isso que se levanta contra a sua vida e contra a vida daqueles que você ama. Levante-se e lute contra a crise, lute contra a ansiedade, lute contra a depressão, contra a solidão, lute contra esse vírus, lute contra o desemprego, lute contra as notícias falsas, lute com a verdade. É isso que eu tenho para dizer para você. Eles lutaram, e o texto diz no versículo 15: nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado. Olha que interessante, os planos dos inimigos foram frustrados por quem? Por Deus. Os próprios inimigos reconheceram que Deus frustrou os planos dele. Vale a pena lembrar que o objetivo deles era desanimar o povo e acabar com o trabalho da reconstrução. E eles queriam fazer isso sem precisar atacar. Só a ameaça seria suficiente. Porém, ao invés de se desesperarem, os trabalhadores, o seu líder Neemias, eles se organizaram para defender-se. E eles buscaram a Deus. Ao invés de se deixarem tomar pelo desespero, eles se organizaram para enfrentar o perigo e buscaram a proteção divina. Em outras palavras, Deus age através daqueles que confiam nele. Aqueles que oram e agem tornam-se instrumentos divinos em tempos difíceis. E eu quero te convidar a orar e a agir e se tornar um instrumento de Deus em tempos difíceis. Eu não quero que você se ajunte com aqueles que se perdem porque não têm direção. Eu quero que você se ajunte a Neemias. Eu quero que você se ajunte a Jesus. Eu quero que você se ajunte comigo e com seus irmãos espalhados na face da terra, para junto nós combatermos o bom combate com toda a sabedoria que Deus nos dá. Eu vou pedir que você reflita sobre duas coisas antes de a gente terminar. Você não pode confiar em Deus sem conhecê-lo. E se você não o conhece, olhe para Jesus. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo nos revela o nosso Pai que está nos céus, e quando você olha para Ele, você vê quem Deus é. Quando você ouve Jesus, você está ouvindo a voz do Pai te instruindo e te dando uma direção. Entregue sua vida a Jesus, porque quando você se une a Jesus, você também se une ao Deus Criador dos céus e da terra. Por isso, hoje é uma ótima oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus, confessar os seus pecados, deixar a direção que você estava seguindo, de medo, de desespero, de pavor, e vir e colocar toda a sua fé, toda a sua esperança naquele que morreu na sexta, ressuscitou no domingo e desde então tem salvo a vida de muitas e muitas pessoas. Meu desafio também é para quem deseja força espiritual para dedicar-se mais à oração e à ação nesses tempos. E eu queria que você pensasse nesses dois desafios, de entregar a vida para Jesus e de buscar força espiritual para fazer o que é necessário com coragem. E eu queria que você prestasse atenção na canção que vai cantar agora, e aí eu vou orar contigo logo após.
promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir, estou. Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Bom, vamos orar? Se você quer entregar a sua vida para Jesus, esse é o momento. Se você cansou de lutar sozinho e precisa da força divina, da direção divina, da proteção divina, esse é o momento de você entregar, reconhecendo a sua pequenez e entregando seu coração para Ele. Se você tem enfrentado essa luta e mesmo sendo cristão, você tem padecido e precisa de renovo espiritual, manifeste-se, coloca a mão no seu coração, eu vou orar. Deus com certeza vai envolver a sua vida agora com graça. Aquele que quer entregar a sua vida para Jesus, por favor, repita comigo assim: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que tenho andado longe dos teus caminhos e eu quero descobrir agora o que é seguir o teu caminho reto. Confesso os meus pecados, quero deixar para trás o meu caminho para abraçar o teu e convido o Senhor a entrar no meu coração e fazer morada nesse instante. Do mesmo jeito que o Senhor entregou a tua vida para a minha salvação, agora eu entrego a minha vida para viver a vida que o Senhor conquistou para mim. Deus, também eu quero colocar diante de Ti cada pessoa que está padecendo nesses dias de terror e de ameaça. Que do mesmo jeito que o povo de Jerusalém se fortaleceu no Senhor através da oração e agiu com astúcia para enfrentar as ameaças, que o Senhor venha fortalecer os meus irmãos e irmãs, para que eles tenham nessa semana condições de buscar o Senhor e de discernir o que fazer para proteger as áreas mais vulneráveis de suas vidas, da igreja, da sociedade, da família. Que o Senhor dê para eles coragem para se lembrar do que o Senhor fez e também a ousadia de lutar contra o mal que nos assola nesses tempos, ó Deus. Que a Tua graça nos envolva e fortaleça, não só hoje, mas durante todos os dias, por quanto tempo for necessário. E do mesmo jeito que Neemias venceu, nós queremos vencer e queremos prevalecer. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Se você deseja dar o seu dízimo ou fazer uma oferta e você está pela plataforma, você pode fazer clicando no botão que está disponível. Caso você esteja pelo Facebook ou pelo YouTube, você pode fazer uma transferência ou um depósito. O banco é Itaú, agência 0670 e a conta corrente 63649, dígito 7. Deus abençoe e uma boa semana.